Meus amigos, no meu vídeo de ontem, eu falei que o São Paulo é uma coisa muito séria, tem que ser tratado assim, por seriedade. Esse novo estatuto que entrou em vigor no São Paulo, ele cobra o profissionalismo, o que quer dizer o seguinte: as diretorias são hoje executivas, são profissionais. O Vinícius Pinotti é um diretor profissional, recebe para ser diretor de futebol. Como Elias Albarello recebe para ser diretor financeiro, como Eduardo Rebouças Monteiro recebe para ser diretor administrativo, como Márcio White recebe para ser diretor de comunicação e marketing, e assim sucessivamente. O Rodrigo Gaspar recebe para ser diretor administrativo, porque o Eduardo Monteiro é diretor de infraestrutura. Como o Leco recebe para ser presidente. Isso daí é fato. Então, essas pessoas todas recebem seus salários e têm que atuar normalmente, têm que trabalhar bem. Caso contrário, vão ser demitidas, né? Eu quero pegar o caso do Vinícius Pinotti na diretoria de futebol de São Paulo. Muito tem se falado da demissão do Rogério Ceni, que o Rogério amava o São Paulo, que o Rogério isso, o Rogério aquele. Ele não abriu mão da multa de 5 milhões, hein? Ele vai receber a multa de 5 milhões. Vai haver uma negociação aí, mas ele vai receber essa multa. Talvez seja parcelado, a multa seja parcelada, mas enfim, o Rogério Ceni vai receber essa multa de 5 milhões de reais. Eu mantenho o que eu falei aqui, que a demissão do Rogério começou no sábado, quando foi pedido para que ele não escalasse o Cueva, não relacionasse o Cueva para o jogo contra o Flamengo, que estava sendo negociado por 12 milhões de euros, e ele manteve a decisão de escalar e escalou o Cueva. Ali, praticamente, foi tomada uma decisão de que se o São Paulo perdesse do Flamengo, como realmente perdeu, o Rogério Ceni seria demitido. O mal-estar entre Rogério e Pinotti já começou na quinta-feira da semana passada. Todos lembram que no começo de junho, quando o Lili veio com a oferta para levar o Luiz Araújo e o Thiago Mendes para a França, o Rogério pediu para que segurassem o Thiago Mendes até o final do ano. O São Paulo tentou segurar. Eu reputo como uma boa negociação que foi feita, porque o Lili ia pagar 5 milhões de euros, 7 milhões de euros, e passou para 9 milhões de euros. Eu reputo como uma boa negociação e acho que o Thiago Mendes não era uma peça assim tão fundamental dentro do esquema do São Paulo e acabou liberando. Ali causou a intriga, o mal-estar entre o Rogério, o Michael Baio e o Pinotti. Ali o Baio resolveu pedir demissão, pediu na sexta-feira, porque entendeu que ali acabava a sua relação com o São Paulo, porque o projeto que o São Paulo tinha previsto tinha mudado, não tinha mais. O Rogério se desgastou muito, se irritou muito, defendeu o Baio, se irritou muito com essa situação e a coisa foi piorando. Aí culminou com a questão do Cueva, com a derrota para o Flamengo. Aí você pega 3 eliminações e etc, tudo isso daí. Então, não vou contestar e não estou contestando a demissão do Rogério Ceni. A torcida já não aguentava mais. Ninguém aguentava mais. É fato. Que o Rogério não teve as condições para trabalhar também é fato, porque o time foi desmontado, desmanchado. Presidente Leco, o senhor é responsável pela contratação do Rogério? Sim. Como foi responsável pela demissão do Rogério? Sim. Não fuja da responsabilidade. E tem mais. Há quem diga que ele foi uma contratação política. Para a eleição, foi. Mas o Pimenta faria a mesma coisa. Garanto, porque conversei com o Pimenta, já disse isso. Tem as gravações que eu já publiquei das entrevistas no Tricolor na Web. Se o Leco não tivesse contratado, o Pimenta teria chamado para conversar e usaria o Rogério Ceni. Isso é fato. Foi um joguete político, sim. Bom ou ruim, os senhores decidem e vejam. Mas foi um joguete político, sim. Mas eu retomo ao caso. O Vinícius Pinotti demitiu o Rogério, o Leco demitiu o Rogério foi demitido, enfim, pela péssima atuação que teve à frente do time do São Paulo. Ruim, realmente. Que não foi dado não foi dado o respaldo necessário, os jogadores foram medidos assim, de baseada no meio do caminho, foram. Mas eu tenho como norma o seguinte: o jogador que não quer jogar, que quer ir embora, vai, não tem jeito. E o Cueva
estava irritado com o Rogério Ceni, assim como ficou revoltado já o Lucão, porque o Rogério não defendeu o Lucão quando ele foi afastado pela diretoria, como estava irritado o Cícero. Amigo, me diz uma coisa, que diferença faz o Lucão pro time do São Paulo? Que diferença faz o Cícero pro time do São Paulo? Nada, nenhuma. Agora o Cueva ficar irritado, porque estava jogando numa posição que não gostava, não sei o que, ficou, porque fez esquema, porque acordou. Eu digo o seguinte, quer ir embora, vai. Quer ir embora, vai. O São Paulo não tem como segurar, ninguém tem como segurar quem está descontente, quer ir embora, e que vem proposta boa de fora, não tem jeito. Agora tem essa história que o Pinotti prometeu para o Dorival Júnior, que nenhum jogador mais será vendido, que nenhum jogador mais sairá. Vamos ver se o Cueva vai segurar, vamos ver se o Cueva vai voltar a jogar bola, né? Se o Cueva voltar a jogar bola, foi sacanagem dele com o Rogério, tá? Foi sacanagem dele com o Rogério. Eu vou tentar entender isso daí. O fato, gente, é que a situação do São Paulo é delicada demais, Eu, sinceramente, eu estou só esperando ver o que vai acontecer pela frente. Dorival é questão de detalhe financeiro, alguma coisinha financeira, é pouca coisa, não é muita coisa não. Ele vem com preparador físico, vem com um auxiliar técnico, que é o filho dele. A questão é simples. Eu acho que o que está pegando mais aí é a estreia contra o Santos. Ele não está querendo estrear lá na Vila, que ele acabou de deixar o Santos. Ele pode achar, dedução minha essa, hein? Ele pode achar que a torcida vai pegar muito pesado contra ele e nisso acaba transferindo para os jogadores do São Paulo, que não seria muito bom. Vamos levar, talvez seja pintado lá. Mas eu trouxe mais esses bastidores da saída do Rogério Ceni. Quero dizer sim, eu apoio a decisão da diretoria de demitir o Rogério Ceni. Não era pela demissão, mas não posso deixar de apoiar a decisão, porque o São Paulo estava indo de mal a pior. A torcida sabe disso, a torcida sabia disso. Os leitores do Tricolor na Web, meus leitores, meus ouvintes, falavam isso daí. Não dá mais com o Rogério Ceni, não dá mais. Temos que sair dessa situação. Mas isso não isenta a diretoria de responsabilidade por tudo que aconteceu até agora. Não, isso de jeito nenhum. Todos são responsáveis. A partir do presidente Leco, passando pelo Vinícius Pinotti, diretor de futebol, passando pelo Alexandre Médici, que era vice-presidente de futebol, pelo Jacobson, que era diretor de futebol, e pelo Rogério Ceni. Porque não foi o Pinotti quem contratou o Rogério Ceni, foram o Alexandre Médici e Jacob junto com o Leco. Portanto, a responsabilidade tem que ser dividida entre todos, sim. Os erros acontecem. Se houvesse vitória, se o time tivesse sido campeão, todos sairiam vitoriosos. Os erros têm que ser assumidos por todos, sim. O São Paulo tem que viver, tem que ter responsabilidade. O São Paulo é uma coisa séria. O São Paulo tem que ser levado a sério. E tem que ter pessoas sérias, assumindo os atos, dirigindo o clube. É isso.